Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco desta entrevista especial feita diretamente na Câmara Federal em Brasília, no gabinete do deputado federal Jair Bolsonaro. Deputado, racismo, o senhor defende e acaba se incluindo numa polêmica, né? Porque o pessoal acha que o senhor é racista. Isso veio do caso Preta Gil, né? Aquela pergunta, aquela resposta minha não bate com a pergunta dela. Ou eu entendi errado a pergunta, ou trocaram a pergunta que eu respondi com o laptop, não foi para a Preta Gil, como eu estou conversando contigo agora. Agora, eu sou radicalmente contra qualquer proposta de cotas. Você quer saber uma coisa? Já que o Congresso é favorável, eu apertei um projeto que está tramitando, reservando 50% das vagas aqui na Câmara, dos 513, para candidatos, deputados afrodescendentes. Ou seja, a Câmara vai ter 50% de afrodescendentes. Eles não querem. Mas peraí, não é bom para a faculdade? Tem que ser bom para aqui também. Agora, eu digo na justificativa, por questão de coerência, eu vou votar contra o meu projeto. Agora, me diga uma coisa, eu sou melhor do que você? Pelo que eu vejo, você tem um sangue afrodescendente aí. Eu sou melhor do que você? Você é melhor do que eu? Não, nós somos iguais. Que é um país como os Estados Unidos, por exemplo, sempre rotulado de racista. Elegeram o Barack Obama, um afrodescendente ou um negro que estava no meio entender, fazendo excelente trabalho lá, e a maioria da população é branca nos Estados Unidos. Então o que acontece? Ele tem competência, ele estudou, correu atrás, se empenhou, chegou lá. Agora, hoje em dia, se ilude o afrodescendente aqui, que ele é um pobre coitado, que ele não pode ter futuro, e só poderá crescer na vida se tiver um amparo do Estado, com essas bolsas aí que não servem para nada. O elemento tem que gostar de estudar. Não basta você querer entrar na faculdade, você tem que gostar de estudar, que não interessa a cor da pele. A nossa massa cinzenta tem a mesma cor. Então o que vale é o mérito. Tem condições, vai. Não tem, vai para uma profissão mais humilde. Educação, deputado. Volta da palmatória, palminhas no bumbum, como é que o senhor vê isso? Olha só, tem dois aspectos aqui, né? A questão da educação, o que eu defendo, que você tem que valorizar nas escolas do primeiro e segundo grau a disciplina de física, química, matemática e biologia. O resto é perfumaria. Isso é que faz você realmente fazer o seu país crescer. E não direitos humanos, filosofia, psicologia, educação religiosa, que é problema dos pais, não é da escola, no meu entender, tá certo? Essa gama de matéria, uma supervalorização na língua portuguesa, história, geografia, você tem que saber o básico disso aí, e não entrar em detalhes. A garotada tem que aprender essas 4 disciplinas básicas, faço questão de repetir, física, química, matemática e biologia, é o que vai alavancar você para o futuro. Com a garotada bem preparada nessa área, tem como investir nessa molecada em pesquisa na Amazônia, por exemplo, e não deixar para os branquelos de olhos azuis explorar nossa Amazônia as vistas grossas desse governo que está aí. Educação é por aí. E também dar meios para o professor exercer a sua autoridade. Hoje em dia o professor não tem como exercer a sua autoridade. E o ridículo, né, é até quando o professor dá uma bronca no aluno, que tem que dar, ele reclama em casa, vai o pai na escola tirar satisfação com o professor. No meu tempo, eu peguei um restinho da palmatória, não prego a volta da palmatória, mas nós temos que o professor, né, o professor tem que ter meio para exercer a sua autoridade. Qual seria esse meio? É você não interferir na vida dentro da escola, com qualquer tipo de legislação. Colégio militar, por exemplo, é melhor porque muitos, é uma escola pública, mas assim dizer, é muito melhor que as particulares, porque tem a disciplina lá dentro, a hierarquia. No meu tempo, quando a professora ou o professor entrava na sala de aula, você se levantava. Hoje em dia não, o pessoal continua jogando papelzinho para lá e para cá e fala um montão de abobrinha lá dentro e é uma zorra total na sala de aula. E a professora, se advertir os alunos, ela pode ser punida. E a comissão da verdade, deputado? Outra questão polêmica que tem dado o que falar. Eu pergunto, você aceitaria um tribunal de júri integrado por 7 pessoas indicadas pela promotoria? Não. É que a Dilma Rousseff está fazendo, ela está indicando 7. Ou seja, uma comissão que já nasce viciada na origem, uma comissão completamente parcial. Eles querem criminalizar e demonizar a atuação dos militares de 64 a 85. E se saíssem nas ruas perguntando para o povo, acima de 60 anos de idade, como foi aquele período, tenho certeza que 99% vai falar que vivia muito melhor na questão de segurança, emprego, respeito, família, educação, etc. Tudo bem, está aí. Como que o senhor acha que deveria ser essa comissão? Olha, teria que ter no mínimo, né, dos 7, 3 indicados por nós, pelos clubes militares, né, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército,
para que a verdade realmente viesse a público. Não é a verdade deles. O que eles querem é fazer um relatório, uma história contada por eles, e botar essa história no currículo escolar, para a molecada estudar na escola, a nova história brasileira, né, como os militares bandidos, e esses verdadeiros bandidos e ladrões que estão no poder, passar como heróis. Como fica o caso do Alto Araguaia nessa questão? Olha, Fidel Castro, em 59, tomou Cuba, vindo da guerrilha rural para urbana. Eles queriam fazer a mesma coisa aqui, até porque muitos aqui no Brasil, antes de 64 até, treinavam em Cuba. Porque nada começou a 31 de março de 64. A história começa alguns anos antes. E foram para lá. E nós descobrimos aquela área, né? E as Forças Armadas, em especial o Exército, combateu e aniquilou aquele pessoal. Graças a Deus. Caso contrário, hoje teríamos o coração do Brasil, o que a Colômbia tem em seu coração, ou seja, a FARC. E nós não podíamos admitir isso. Os militares evitaram isso. Eles podem, ao atirar, matar, serem considerados heróis ou vilões da história? Olha, nós somos a instituição, né, autorizada a usar a força, a violência e até matar em defesa da nossa democracia e da nossa soberania. Isso foi feito. Agora, muitos que lá desapareceram, eles desapareceram. Eles foram mortos em combate a 60, 70 quilômetros para dentro da selva. Não tem como transportar um corpo essa distância toda. E se você quiser voltar para lá, naquele tempo de GPS, você não ia achar mais. Ou até mesmo os porcos, né, que comem tudo enquanto é pela frente, com toda certeza comeram o resto da ossada deste pessoal. Tenho pena dos porcos. Tenho muita pena dos porcos que comeram a ossada desses bandidos que estavam recebendo dinheiro de Fidel Castro para impor uma democracia aqui. Só imbecil para acreditar nisso. Por falar em desaparecimento, caso Rubens Paiva. Fato novo que estamos trazendo aqui. Inclusive, eu sou a testemunha do caso. Eu e dezenas de pessoas da cidade de Eldorado Paulista, interior de São Paulo. O Lamarca passou pela cidade em 1970. Lá feriu 6 soldados e uma mulher e furou o bloqueio e acabou indo morrer na Bahia depois. Em 71, Rubens Paiva desapareceu. Agora, Rubens Paiva não passou apenas por Eldorado. Ele tinha uma base, aproximadamente 30, 40 quilômetros, rio acima de Eldorado, pertencente ao município de Eldorado Paulista. E quem apontou esse local como base foi Rubens Paiva. E o Rubens Paiva ele financiava este grupo para ficar lá. E o que realmente aconteceu foi o seguinte: o grupo do Lamarca desconfiou que o Rubens Paiva havia traído. Tanto é que eles saíram às pressas de lá. Quando eles passaram em Eldorado, o exército não estava lá. Estava apenas a força pública. E nós entendemos, eu entendo particularmente, que Rubem Paiva tem uma grande chance de ter sido eliminado pelo grupo do Lamarca, da esquerda, e daí, ao ser sido eliminado e sumido com o corpo, a culpa, a responsabilidade caiu no colo das Forças Armadas. O senhor vai denunciar isso no plenário da Câmara Federal? Sim, porque nós temos testemunhas vivas, as dezenas em Eldorado Paulista. E a fazenda, inclusive, da família Paiva de Eldorado, por isso que eu estou falando que ele financiava e apontou o local, né, era uma enorme fazenda de nome Caraitá, que é exportadora de laranja de nosso país. Para finalizar, deputado, duas pontuações. Primeiro, a educação. A volta da palmatória? Não, ninguém está defendendo isso. O projeto que está na Câmara, que eu segurei aqui e ia para o Senado, é o projeto do PT que criminaliza a palmada. Ou seja, um pai não poderá mais dar um tapa no teu filho, na bunda dele, ou dar uma cintada, que muitas vezes nós somos obrigados, não queremos, mas somos obrigados a fazer isso aí. E eu digo, o ser humano só respeita o que ele teme. Se nós tivermos como uma maneira de ameaçar, às vezes, nosso filho, para tomar um banho, para fazer a lição, para não ser um vagabundo no futuro, com carteira com ficha de filiação do PT, já que a deseducação é a máxima desse governo, nós somos obrigados a fazer isso aí. Agora, o que acontece? Pais, né? Se esse projeto do PT acabar se transformando em lei, na reincidência, numa palmada, que porventura, se você é obrigado a senhora dar no teu filho, a pena é o afastamento do lar. E daí, do pai ou da mãe. O afastamento do lar. E daí vai alguém do Conselho Tutelar do PT para dentro da tua casa para educar teu filho. E quem sabe aí, né, namorar tua mulher ou namorar teu marido. Vê esse perigo. Isso está no projeto. Está no projeto, eu não estou inventando. Inclusive, cria-se o 0800. Ou seja, a garotada de 6, 7, 8, 9 anos vai ter o 0800 na mão para chegar no caminho e denunciar o próprio pai. Imagine como é que vai ser o denuncismo aqui. Isso acontece muito em Cuba. Isso aconteceu na China e acontece ainda. Onde o Estado está acima da família.
E numa democracia, num país religioso, cristão, evangélico, um país onde a família está na frente, a família é que forma o Estado, não o Estado forma a família. Deputado, o senhor falou que o ser humano só respeita aquilo que teme. Sim. E isso me lembra um tema polêmico também, pena de morte. Olha, tem que ter. Só quem nunca passou por um problema grave na sua família é que é contra. Você vê casos de gente que pega uma menina ou um menino de 6, 7, 8, 9, 10 anos, abusa sexualmente e mata. Pô, qual a pena para esse animal? Só pode ser a pena de morte. Até porque os defensores de direitos humanos, eu até acreditaria neles, se eles pegassem esses, depois de cumprir essas penas de 3, 4, 5, 6 anos aí, levassem para trabalhar na sua casa, levando tua filha na faculdade, levando a tua esposa como motorista no shopping. E ele, quando fosse viajar, essa pessoa dormisse aí na casa de fundo na tua casa. Eu acreditaria neles. Mas na verdade, esse pessoal não merece outra coisa a não ser a pena de morte. E até mesmo a Bíblia diz dessa forma, né? A árvore que não der fruto tem que ser cortada e lançada no fogo. O senhor é a favor no Brasil? Se eu sou a favor, sei que não posso apresentar uma proposta aqui, porque isso é cláusula pétrea, né? Você não pode condenar ninguém à prisão de morte nem perpétua no nosso país. Mas a minha vida tem um limite e não é perpétua. Então por isso que eu defendo. Porque eu prefiro, o pessoal que acha que as cadeias estão cheias, eu prefiro a cadeia cheia de vagabundo do que o cemitério cheio de inocente. Conversamos com o deputado federal Jair Bolsonaro, direto do seu gabinete aqui na Câmara Federal em Brasília. O senhor falou para o grupo Multimídia Liberdade MS. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer conversar com alguém de Mato Grosso do Sul, que eu tenho excelentes lembranças da minha querida Nioque. Eu volto no próximo programa. Até lá.